conversar hoje é sobre o 25 de dezembro. O Natal no Brasil, no Ocidente, em países cristãos, ou países que têm a influência do cristianismo, eles celebram o Natal no dia 25 de dezembro. Vale ressaltar que algumas nações não comemoram o Natal e nem acreditam que o Natal exista ou o nascimento de Jesus, o Salvador, exista. Eu vou ressaltar alguns povos. Por exemplo, os chineses, por exemplo, eles não comemoram o Natal. E o Partido Comunista, eles exaltam o ateísmo e eles estão tendo muitas dificuldades com os estrangeiros que estão migrando para a China por questões de trabalho. E muitos estrangeiros são evangélicos, cristãos, católicos, enfim, e querem se reunir, querem congregar, o que encontram muitas dificuldades, porque a China, além de não acreditar em Deus e propagar dessa maneira, a China, ela não concorda com a fé e muito menos com o nascimento de Jesus. A China, então, faz parte de um dos países que não comemora o nascimento de Jesus. O segundo grupo que não comemora o nascimento de Jesus, que é um grupo crescente no mundo, são os muçulmanos. Os muçulmanos, eles não comemoram o Natal, eles acreditam e respeitam Jesus, eles acreditam que Jesus foi um grande profeta, que por isso merece respeito, merece entendimentos, entendem Jesus, seu trabalho, mas não como Deus. Para eles é ofensivo acreditar que Jesus veio ao mundo como Deus, como um plano de salvação. Então, os chineses, os muçulmanos e o terceiro grupo que também não comemora o Natal, isso em relação à nação, que os ateus, todos os países não comemoram, não acreditam, são os judeus ortodoxos. Porque em Israel, e muitos judeus que não moram em Israel, eles não acreditam que Jesus veio na realidade como o Filho de Deus, o prometido para Israel e para o mundo. Até hoje, Israel está esperando Jesus, ou o Messias, ou o ungido vir. Então, eles também não comemoram o Natal. Os judeus têm até uma festividade em dezembro, mas nada relacionado com o Natal. Então, nós vimos aqui 3 grupos grandes e consideráveis em tamanho que não comemoram o Natal, que são os chineses, os muçulmanos e os judeus. Os judeus, um grupo menor, mas são espalhados no mundo inteiro, que não comemoram o Natal. Respeitam também, mas não comemoram. Fora estes povos, o Ocidente, que é mais cristianizado, e até alguns países do Oriente, comemoram a festividade, a celebração do Natal. Bom, esses países cristãos ou cristianizados, ou que têm um alcance cristão, eles comemoram o Natal no dia 25 de dezembro. Teria realmente Jesus nascido em 25 de dezembro? A resposta é clara que não. Jesus não nasceu no mês de dezembro e muito menos nasceu no dia 25 de dezembro. Essa data ela foi colocada exatamente pelo Papa João I em 525 depois de Cristo, porque nesse momento já estava o mundo romano cristianizado, impondo sobre as suas fronteiras e países pelo qual tinha domínio a fé, e eles queriam acabar com uma festa pagã, uma festa que celebrava o sol, e era uma festa muito importante para o povo.
E eles queriam aniquilar com essa festa e o Papa João I percebeu que se colocasse o nascimento, a celebração do nascimento de Jesus nesse mês, nesta data, iria então amenizar, iria então quebrar com esse ciclo de festa pagã. Então, entendemos que o Natal, como nós conhecemos, como 25 de dezembro, ou 24 para 25 de dezembro, foi uma celebração imposta pelo Papa João I em 525 depois de Cristo. Aí você pode perguntar assim, pastor, quais são as provas que Jesus não nasceu em dezembro? Como é que nós podemos realmente evidenciar que Jesus não nasceu em dezembro? Um detalhe muito importante, e esse detalhe ele é determinante para nós entendermos por que Jesus não nasceu em dezembro. Em dezembro, em Belém, como aqui nos Estados Unidos, em países do hemisfério norte e em muitos países, é inverno. E esse momento em Belém, inverno, nos mostra muito sobre o nascimento de Jesus. Vamos então entender dois pontos, dois momentos da Bíblia que nos direcionam o nascimento de Jesus, não sendo dezembro. A Bíblia ela é tão fantástica que a Bíblia ela sempre nos aponta, ela sempre nos direciona, ela não nos deixa cegos. O primeiro fato que nos mostra sobre o nascimento de Jesus não sendo em dezembro, nós vamos ler no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo do 1 ao 3. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 1 ao 3, que diz assim, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Vamos avançar no versículo 4. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Então, o primeiro momento que nós entendemos que José e Maria estavam em Nazaré, uma cidade da Galileia. Galileia fica ao norte de Israel. E César Augusto, ele é o imperador de Roma e ele quer fazer um recenseamento. O recenseamento é ver nomes, famílias, quantas pessoas ele tinha daquele povo, para na realidade ele saber quanto que ele ia arrecadar. Não era por uma questão de benefício a Israel, mas ele precisava do controle político e econômico. Então ele precisava saber exatamente o quanto ele arrecadaria. E para isso ele mandou fazer um censo, uma contagem, mas obrigando que todo mundo fosse à sua cidade de nascimento e ali desse suas informações. Era casado, estava grávida, tinha 3 filhos, tinha tantos bens, enfim, toda uma informação sua pessoal e da sua família. Para que esse censo ocorresse e essa movimentação de cidade em cidade, não poderia colocar no inverno, porque seriam semanas e dias onde as pessoas elas precisavam se movimentar para cada um ir para a sua cidade. E se ele colocasse no inverno, ele teria diversos problemas. Número 1,
eles gastariam mais tempo do que o normal para chegar na cidade. Número 2, poderia haver rebelião ou rebeliões, o que de fato sempre acontecia naquele tempo por insatisfação a Roma. Então, se ele colocasse no inverno, poderia haver muitas insatisfações. Terceiro ponto, muitos poderiam ficar doentes, com mulheres grávidas, com Santa Maria, com crianças. Então, não foi no inverno o censo. E Jesus, ele nasce nesse período. Então, um dos motivos pelo qual Jesus não nasceu em dezembro, no inverno. O outro momento muito importante também está no livro de Lucas, no capítulo 2. Vamos abrir a Bíblia agora no livro de Lucas, no capítulo 2, no verso 8. Lucas, capítulo 2, verso 8. Um pouco mais adiante. Os anjos e os pastores. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante a vigília da noite. E o anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Uma outra prova muito importante que Jesus não nasceu foi exatamente os pastores com as suas ovelhas. Por quê? Um bom pastor, e aqui nós vimos a palavra em plural, pastores, ou seja, vários pastores com o seu rebanho naquela região, nós vemos ali que um pastor, um bom pastor, ele não ia expor a sua ovelha na vigília da noite, que é mais frio ainda, a ficar exposto ao ar livre. Os pastores, na época de inverno, no período de dezembro, eles não ficavam com com as suas ovelhas ao ar livre à noite. Eles abrigavam as ovelhas, nas quais aqueciam-se umas às outras, e elas ficavam em abrigos. Então, por esses dois motivos, nós entendemos claramente que Jesus não nasceu no mês de dezembro. Os pastores, eles não estariam pastoreando ao ar livre, e o censo também não ocorreria no mês de dezembro, porque o mês de dezembro seria frio, e o censo, com o povo andarilho andando a longas distâncias, 2, 3 dias, não seria positivo para César Augusto, que já não tinha o povo de Israel com muito sabor, já não era bem visto, que era o opressor, colocá-los para andar no meio do inverno. Então isso os historiadores e os teólogos já entenderam. Aí então nos faz a pergunta: pastor, qual o mês certo do nascimento de Jesus? Nós podemos ter essa resposta do nascimento de Jesus? Qual o mês correto? Por incrível que pareça, podemos sim. Repito e ressalvo que a Bíblia sempre nos direciona, nos sinaliza. Nós precisamos estudar. Por isso que estamos aqui desvendando o nascimento de Jesus. Já entendemos que o nascimento de Jesus, ele não foi no mês de dezembro. Já entendemos que o mês de dezembro ele foi colocado pelo Papa João I, porque ele queria acabar ali com uma festa pagã de adoração ao sol, e ele coloca o nascimento, ele faz a celebração do nascimento de Jesus em dezembro, para ali ele acabar com o nascimento, com aquela festa pagã. Mas qual é o mês do nascimento de Jesus? Para nós entendermos o mês do nascimento de Jesus, nós precisamos entender sobre o sacerdócio, depois sobre Zacarias, que era o sacerdote, depois Isabel. E, no final, o nascimento de João Batista, filho de Zacarias, sacerdote, e Isabel. Nós entendemos que o nascimento de Jesus, ele ocorreu 6 meses depois do nascimento de João Batista. Então, como é que nós podemos descobrir
quando João Batista nasceu. Mas antes vamos ver que que Isabel estava grávida e 6 meses depois Maria engravidou. Nós podemos ver no livro de Lucas, no capítulo 1, versículo 26. Capítulo de Lucas 1, versículo 26, que diz assim. O título é Predito o Nascimento de Jesus. No 6º mês, vamos ler o 24 anterior. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. No 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado a parte de Deus para a cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Quer dizer, 6 meses depois que Isabel estava grávida, Maria engravidou. Já temos aqui um caminho claro. Maria engravida, ela é visitada pelo anjo que logo depois engravida. Esse anjo, ele visita Maria 6 meses depois que Isabel estava grávida. Bom, muito bom. Agora, quando Isabel engravidou? Quando que nasceu João Batista? Mais uma vez, eu me repito aqui nessa noite, dizendo que a Bíblia nos sinaliza de forma espetacular. A Bíblia mostra para nós o exato momento que Isabel engravida, e assim nós sabemos quando nasce Batista e 6 meses depois nasce Jesus. Vamos abrir a Bíblia no livro de 1 Crônicas, no capítulo 1. Crônicas é Velho Testamento, capítulo 24. 1 Crônicas, no capítulo 24. Crônicas 24. Diz assim a palavra do Senhor. Os turnos dos sacerdotes. Então nós entendemos que Davi, ele organiza os turnos dos sacerdotes. Se você continuar vendo no capítulo 25, Davi organiza os turnos e as funções dos cantores. Ele faz a divisão exata para que os sacerdotes soubessem o seu tempo de ir e fazer ali as suas funções sacerdotais. Davi, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, pelo próprio Senhor, organiza as funções sacerdotais. Vamos ler. 1 Crônicas, capítulo 24, versículo 1, que diz assim: quanto aos filhos de Arão, foram eles divididos por seus turnos. Filhos de Arão: Nadab, Abiú, Eliezer e Itamar. Nadab e Abiú morreram. Eles morreram porque fizeram uma oferta estranha ao Senhor. Antes de seu pai não tiveram filhos. Eleazar e Itamar oficializaram como sacerdote. Davi, com Zadok dos filhos de Eleazar e com Aimaleque dos filhos de Itamar, os dividiu segundo os seus deveres do seu ministério. E achou-se que eram mais os filhos de Eleazar entre os chefes de família do que os filhos de Itamar, quando os dividiram. Dos filhos de Eleazar, 16 chefes de família, dos filhos de Itamar, 8. E repartiram um por sorte, uns com os outros, porque havia um príncipe do santuário e príncipe de Deus, tanto dos filhos de Eleazar como dos filhos de Itamar. Semeías, escrivão, filho de Natanael. Levita registrou na presença do rei, dos príncipes dos sacerdotes Zadok. Aimeleque, o filho de Abiatar, dos cabeças das famílias dos sacerdotes e dos levitas, sendo escolhidas as famílias por sorte, alternadamente, para Eleazar e para Itamar. Saiu a primeira sorte a Jeoiaribe, a segunda a Gedaías, e a terceira a Arim, a quarta a Seorim, a quinta a Malquias, a sexta a Miamim, a sétima a Acós e a oitava a Abias. Décima, de novo, versículo 10. A sétima a Acós e a oitavo, o oitavo turno seria a Abias. O que isso tem a ver, pastor? Agora vamos lá em Lucas, no capítulo 1, para nós entendermos, porque isso é muito importante, entendermos que Abias era o oitavo turno. Vamos ver.
no capítulo 1 de Lucas, versículo 5 em diante. Nos dias de Herodes, Lucas capítulo 1, versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Já sabemos que os sacerdotes foram divididos por turnos para organizar, pelos filhos de Eliabe e Itamar, que eram filhos de Arão, o sumo sacerdote, o primeiro sumo sacerdote. Eles dividiram, organizaram e colocaram por sua descendência. Abias era o 8º turno. Então, olha como é que a Bíblia sinaliza. Zacarias, do turno de Abias, ou seja, do 8º turno. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias, já tinham certa idade. Ora, aconteceu que, exercendo ele, presta atenção, aconteceu que, exercendo ele, diante de Deus, o seu sacerdote, na ordem do seu turno, ou seja, no turno de Abias, que era o 8º turno, coube-lhe por sorte, segundo o seu costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso, e diante desse tempo, toda a multidão do povo permanecia em parte de fora orando. E eis que apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Versículo 12. Vendo, Zacarias turbou-se, e apoderou-se dele o temor. Disse, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Vamos agora ao versículo 24. Passados esses dias, sua mulher concebeu e ocultou-se por 5 meses. Agora, é simples para nós descobrir. Se ele era um sacerdote, sabemos que os sacerdotes eram divididos em turnos. Ele era do 8º turno, que era o turno de Abias. Quando era o turno de Abias? O turno de Abias é claro para nós, quando nós entendemos, ele era em julho. Então, no mês de julho, logo depois de alguns dias, no final de junho, julho, foi quando Isabel engravidou. Então, se ele engravidou em julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Ele nasceu entre março e abril, João Batista. Se ele nasceu em março e abril, e se Jesus nasceu 6 meses depois do nascimento de João Batista, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Ou seja, Jesus nasceu entre o mês de setembro e o mês de outubro, e não o mês de dezembro. Jesus, ele nasce 6 meses depois, tendo como base o nascimento de João Batista. João Batista, a mãe de João Batista, Isabel, engravidou no mês de junho e julho, que era o mês que o seu esposo estava ministrando no tempo do seu sacerdócio e suas funções sacerdotais, que era o turno de Abias. Ele então engravida sua mulher, nasce em março ou abril, 6 meses depois Jesus nasce, setembro ou outubro. Glória a Deus, a Bíblia nos mostra claramente o período que Jesus nasceu. O nascimento de Jesus, mesmo não sendo em dezembro, ele tem objetivos claros e precisamos celebrar o nascimento de Jesus. Não importa na realidade que o nascimento de Jesus não seja hoje celebrado em outubro. Nós não podemos dizer com exatidão uma coisa, o dia do nascimento. Nós podemos entender que ou Jesus nasceu em setembro ou ele nasceu em outubro. São 6 meses depois do nascimento de João Batista que ele nasceu, em março ou abril. Então, nós podemos entender que o nascimento de Jesus, mesmo sendo colocado em dezembro, ele precisa ser a maior ou um momento importante, um marco importante para o cristianismo. Nós vimos na semana passada que o nascimento de Jesus ele não foi apenas um aspecto político ou geopolítico, porque nós já vimos, estudamos, que Jesus ele
precede a grandes guerreiros que libertaram Israel. Judas Macabeus, que foi um dos grandes, importantes dos últimos momentos do nascimento de Jesus. Vimos Josué, que conquistou Canaã, grande parte de Canaã. Vimos Moisés, que libertou o povo. Então eles estavam esperando, e todos eles sabiam, com as profecias que nós vimos, sobre todas as profecias, os judeus sabiam, Herodes sabia, o povo sabia, eles estavam esperando mais um Salvador político, alguém que viria, que iria libertar. Mas na realidade, neste momento, Jesus ele vem com um plano maior. O objetivo do nascimento de Jesus era maior. Mesmo não sendo em dezembro, mesmo sendo colocado em dezembro, no dia 25 de dezembro, dia 24 e 25 de dezembro, nós precisamos celebrar, sim. Celebrar o nascimento daquele que nos resgatou do império das trevas, seguindo a todos os rituais que não são pecadores, que não são rituais que enaltecem o paganismo, pelo contrário, eles enaltecem o nascimento de Jesus. Então, cada momento, cada instante que foi se agregando ao Natal, na realidade tem que celebrar o nascimento de Jesus. Existia um homem chamado Nicolau que dava presentes aos pobres e que depois foi colocado na cultura como Papai Noel, que dava presente aos pobres. Lógico que ele não é o objetivo principal do nascimento de Jesus, mas nós podemos colocar para os nossos filhos sim Papai Noel, mas não como a peça principal. A árvore que representa a prosperidade, que representa o crescimento, que representa o abrigo, que representa o pão, a árvore de Natal, que tem um simbolismo diferente em cada cultura. Eu estive no Museu de Árvore de Natal, onde cada povo tem uma representatividade diferente, são árvores completamente diferentes, mas todas elas remetem à prosperidade e ao nascimento de Jesus. Então, nós podemos entender que o nascimento de Jesus, o Natal, é a celebração do nascimento de Jesus. Não mais como uma peça salvadora política, mas como a possibilidade de nós, mais uma vez, podermos nos conectar diretamente com Deus. Quando Jesus ele nasce, ele rompe todas as barreiras que o pecado nos impôs. Desde a queda do homem com Adão e Eva, houve um afastamento, houve um abismo. O homem ele se perdeu, ele caiu em pecado, e ele foi concebido daí em diante em pecado. Só existia uma forma, uma maneira de acabar com esse afastamento entre a humanidade e Deus. E essa maneira é o nascimento do Cordeiro, de Jesus como Cordeiro, que representa o Cordeiro da Páscoa judaica, o nascimento de Jesus, para que essa separação entre o homem e Deus pudesse ser dirimida, acabada, aniquilada. Então, Jesus ele nasce, na realidade, para nos religar, mais uma vez, diretamente com Deus. O véu se rasga, não há mais necessidade de nós procurarmos ninguém, nós temos livre acesso a Deus. Você pode procurar diretamente a Deus. Quantas pessoas e quantos testemunhos nós ouvimos de pessoas que no seu interior oraram a Deus e foram atendidas. É uma ligação direta
Eu vi um testemunho aqui nos Estados Unidos de um homem ou de um cantor evangélico conhecido. Ele foi até a igreja, um culto, depois de muita insistência de seu amigo, e ele não acreditava em Deus, ele não acreditava em nada disso. Ele foi e saiu dali rindo, zombando, e ele falou: se existisse mesmo, eu quero ver a prova da tua existência. Em Rio. Nisso o carro dele capotou, e ele ficou ali preso, e o carro começou a pegar fogo e ele orou. Ele falou: se o Senhor existe, me liberta desse carro aqui agora, que eu vou te servir pro resto da minha vida. E ele conta que naquele momento o carro estalou com fogo, plaf, e ele liberou, e ele é um homem alto, forte. O carro liberou, ele saiu, e ali entendeu o milagre de Deus. Quer dizer, hoje eu tenho acesso direto a Deus graças ao nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus, ele me dá acesso direto a Deus, e segundo, ele acaba com todos os sacrifícios que eram feitos, porque quando o povo sai do Egito, logo no deserto, o Senhor estipula, já sabendo de tudo o plano de salvação, ele vai e ali ele coloca os animais, ele coloca os sacrifícios, ele faz o ato, ele faz o tabernáculo, o santo dos santos, ele prepara todo uma questão, já simbolizando Jesus, o batismo, o batismo com o Espírito Santo, a salvação, já tudo amarrado, tudo planejado naquele exato momento. Então, era o primogênito que tinha que nascer como homem. Então, nós temos que entender que primeiro ele veio para nos religar a Deus, porque perdemos essa ligação com o pecado de Adão e Eva. Depois nós entendemos que ele veio acabar com sacrifícios de animais, como os judeus praticavam, que já era uma visão profética do que ia acontecer com Jesus. Depois, Jesus ele vem para que eu e você pudéssemos viver uma vida de salvação do pecado inato pelo qual nós nascemos. Então, o nascimento de Jesus, ele me aproxima de Deus, ele é o sacrifício, o seu nascimento, ele é o sacrifício, ele me salva de mim mesmo, porque na realidade o nosso maior obstáculo a ser vencido no mundo, além de Satanás, que é uma guerra espiritual, somos nós mesmos. Nascemos decaídos, essa decadência que existe dentro de nós nos perturba. Por isso que somos pessoas perturbadas emocionalmente, perturbadas nas escolhas, perturbadas na liberdade, perturbadas em conceitos, perturbadas em atitudes, e só deixamos essa perturbação na nossa alma, no nosso ser, quando Jesus nasce dentro de nós. Então o nascimento de Jesus ele tem este objetivo: nos aproximar de Deus, acabar com os sacrifícios que foram estipulados de Deus para o povo de Israel em relação ao pecado, e já sinalizando Jesus. Jesus vem para que todo aquele que o deseja viver uma vida de equilíbrio, de domínio próprio, possa viver vencendo a si mesmo. E depois, preste atenção, você precisa vencer. Jesus faz com que você vença a si mesmo e te dá autoridade para que você vença a sua maior guerra externa e interna contra Satanás. Então o nascimento de Jesus, ele mostra que estamos mais uma vez conectados com Deus. Eu não preciso de sacrifício, porque Jesus agora fez o sacrifício por mim e por você. Ele me faz vencer a mim mesmo e as batalhas externas. E a último, mas muito mais importante, ou tão importante quanto, ele mostra com o seu nascimento e sua conduta de vida, porque ele nasce homem. Jesus ele é Deus, mas ele vem como homem. Ele nasce homem.
ele tem fome, ele tem sede, ele pode ser tentado, vimos ele sendo tentado, ele pode ter todos os atributos, emoção, vimos ele chorando em vezes da Bíblia, vimos ele se emocionando em vezes da Bíblia, vimos ele chorando lágrimas de sangue quanto homem por sua morte. Nós vimos que ele não era homem, ele mostra o seu quarto objetivo, grande importância para nós, é fazer com que eu e você entendamos que é possível vivermos uma vida separada. Jesus, ele nasce como homem, ele prova, ele é a prova, ele é a assinatura, ele é o carimbo celestial e eterno que o homem pode viver uma vida de santidade. Lembrando que a palavra santidade, ela tem inclinações no grego. Santidade de pureza de Deus, não é essa, não é a nossa. Quando a Bíblia fala, seja santo porque nosso Deus é santo, não é que seja puro, porque nosso Deus é puro. Não tem como eu ser puro como Deus. Seja separado, porque nosso Deus é puro. É essa a tradução do grego. Seja separado, se separe. Como se separar? Separar de amizades que te afastam de Deus, de programas de televisão que te afastam de Deus, ou da internet que te afastam de Deus, ou de conversas que te afastam de Deus. Te afastar de tudo aquilo que te tira da presença do Senhor e que pode te contaminar. Então Jesus, ele veio desligar diante de Deus, mais uma vez, porque nós falamos desligados, por isso vem a palavra religião em latim, religare, religar de novo. Ele veio acabar com o sacrifício, ele veio me salvar de mim mesmo, e ele veio mostrar para mim e para você que é possível vivermos uma vida diferenciada quando nós escolhemos celebrar o nascimento de Jesus em nossos corações. Certa vez eu fiz uma música, muitos anos atrás, eu era um adolescente, mas é uma música que eu sempre celebro e canto no meu coração nesses tempos. Nós estávamos no dia 24, de muitos anos atrás, e de repente houve uma discussão, nem todos os membros da minha família eram evangélicos naquele tempo, e houve uma discussão familiar, aquelas brigas, e eu tinha acabado de tomar banho, estava no meu quarto, e ouviram gritaria, não sei o que lá, logo depois passou, não foi uma grande gritaria, mas eu estava tão feliz, né? Eu era solteiro, era um menino, eu era adolescente, devia ter 16, 17 anos. Enfim, eu olhando ali uma briga familiar ali, eu estava ali sentado, adolescente com violão, e eu escrevi uma música que diz: mais que o momento de união é o Natal daqueles que amam a Deus. Mais do que confraternização, é o Natal daqueles que amam o Salvador. Comemoram o dia tal, não dando nenhum valor ao nascido, que é o Filho de Deus, que é o próprio Deus. Natal é quando Cristo nasce no nosso coração. Então a celebração do Natal é quando Cristo nasce no nosso coração. Esse momento é Natal. O Natal não pode ser apenas uma mesa farta, pode ser com qualquer tipo de comida, com todos os presentes. Isso faz toda a alegoria do Natal, de tudo aquilo que nós já falamos, que não há nenhum problema. Mas o Natal é a celebração real do nascimento de Cristo na nossa vida, que nos religa a Deus, que nos faz entender que o sacrifício maior foi feito por nós na cruz do Calvário, que nos faz vencer a nós mesmos e nos dá autoridade espiritual contra Satanás, e nos mostra que o testemunho de Jesus, de viver uma vida santa, é de muitas maneiras a mesma responsabilidade que nós temos que ter, vivendo um testemunho de forma tal que os outros vejam em nós o Evangelho vivo de Deus vivo. Então, Natal é isso. Na minha concepção, eu amo o meu aniversário, todos os aniversários dos meus filhos, meu aniversário de casamento, eu amo com toda a minha alegria. Mas
Se há uma data, um momento que eu celebro com toda alegria, mesmo sabendo que não é dezembro, mesmo sabendo que foi colocado para apagar uma festa pagã, mas eu imagino todo mundo celebrando Jesus de diversas maneiras. Nasce o sino pequenino, o sino de Belém, já nasceu o bom menino para nós. Todo mundo canta isso, noite feliz. Todos cantam e celebram Jesus. O inimigo, o diabo, deve ficar irado, vendo o mundo cantando, o mundo celebrando, o mundo festejando, o mundo de muitas formas celebrando. Mas a maior celebração é quando nós celebramos de forma consciente, sabendo que há profecias que cercam o nascimento de Jesus. 600 anos antes de Cristo já falavam sobre o nascimento dele. Claro, Daniel, inclusive, como nós vimos aqui com Zacarias, e eu falei sobre isso no primeiro estudo, ele mostra o período exato da vinda de Jesus, 600 anos antes, várias profecias. Vimos que, historicamente, Israel esperava mais um salvador político, mas que Jesus ele veio com um plano muito superior. E entendemos que o nascimento de Jesus ele não foi no mês de dezembro, porque o censo, nem os ovelhas, os pastores fariam isso no inverno, que era inverno, ou é inverno ainda, no mês de dezembro. E vimos que o nascimento de Jesus ele tem o nascimento de João Batista como base, mas é importante sabermos isso. Mas muito mais importante é nós celebrarmos o nascimento de Jesus todos os dias, mas naquela noite, onde a família estiver reunida, e você que é membro do Ministério Rafa ou não, eu sempre faço na minha mesa, mais do que a alimentação, a celebração de Jesus na minha vida. Eu não sei o que seria de mim sem Jesus. Não sei o que seria da minha casa sem Jesus. Eu não sei o que seria dos meus filhos, da minha nora, não sei. Eu tenho uma certeza, seria uma bagunça, porque nós somos extremamente desorganizados, egoístas, críticos, acusadores. Trazemos divisão sem Jesus. Só há uma forma de acabarmos com toda esta forma decaída, todos esses conflitos e paradigmas. É Jesus nascendo no nosso coração, tomando conta da nossa mente e das nossas escolhas. Então o Natal para mim é celebração de vida e que me dá convicção de que estar vivo ou morto é bênção. Viver é maravilha e estar em Cristo, morto em Cristo, o que vier é Deus, é bênção. Que Deus abençoe a sua vida. Desde agora tenha um Feliz Natal, não só uma ceia, mas faça sim uma ceia, junte a sua família sim, e naquele momento abra a Bíblia, explique para eles sobre o nascimento de Jesus, fale com eles sobre o nascimento de Jesus, compartilhe com a sua família sobre o plano de salvação, como eu coloquei aqui, fale com eles sobre o objetivo do nascimento de Jesus, explique as profecias, fale com eles, celebre o nome do Senhor Jesus. E se tiver condições, faça uma mesa farta, sim, compre presentes, mas lembrando que você está presenteando a pessoa, porque está celebrando a vida que Jesus pode te dar, a condição que Deus pode te dar, tudo para Ele e por Ele, mas celebre com a sua família. Refute todo espírito de perturbação, esteja com pessoas que realmente importam. Não adianta você estar reunido com pessoas que não importam por questões de politicagem, ou de lazer, ou fazendo selfies e fotos e filmagens de coisas que são irreais, porque isso já denota algo que não é de Deus. Seja com pessoas que valem a pena, com sua família e com pessoas que valem a pena a celebração e a exaltação do nome do Senhor Jesus. Pessoas que vão estar celebrando, coloque ali a mesa, celebre, glorifique a Deus, exalte o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você, encerrando esse estudo dessa noite. E
celebrando desde já estamos à porta do Natal, celebrando desde já uma noite feliz, onde nós podemos todos juntos agradecer a Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor? Obrigado, meu Deus, meu Pai, por estarmos aqui nessa noite. Nós te adoramos, exaltamos e bendizemos o teu santo nome. Te agradecemos, Senhor, por essas segundas-feiras, onde eu pude compartilhar com a minha esposa sobre o nascimento de Jesus. Abençoe esse povo, Pai. E se há alguém nessa noite que ainda não entendeu que só Jesus pode organizá-lo, equilibrá-lo, ajustá-lo, que só Jesus pode religá-lo de novo a Deus, que só Jesus pode dar autoridade contra toda forma de mal, que nessa noite ele possa escolher servir a Jesus. Obrigado, Pai, por estarmos aqui nessa noite. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.